Que o fim do Windows 10 está chegando, todo mundo já sabe, né? Agora é só uma questão de tempo até ser abandonado de vez. E o resultado disso é que milhões de computadores simplesmente não vão atender mais aos requisitos do Windows 11. Isso significa, né, gastar dinheiro muitas vezes sem necessidade. Mas existe uma alternativa extremamente poderosa que muitos profissionais do geoprocessamento ainda ignoram. Depois de 25 anos usando o Linux profissionalmente, eu vou te mostrar porque talvez este seja o melhor momento para repensar seu sistema operacional. Então, fica comigo até o final. Antes de tudo, um esclarecimento importante. Esse vídeo aqui não tem a intenção de converter ninguém ou dizer que você deve abandonar tudo aquilo a que já está habituado e que já funciona bem para você, tá certo? O objetivo aqui é apresentar uma alternativa racional, especialmente para quem está se sentindo pressionado pelo fim do Windows 10 ou pela necessidade de investir em um novo computador apenas para atender aos requisitos do Windows 11. Talvez você já tenha percebido que, a cada atualização, o Windows parece mais pesado e às vezes até mais lento, impactando diretamente a sua produtividade. Ou talvez a questão da privacidade esteja começando a te incomodar. Recursos recentes como o Windows Recall reacenderam debates sobre a coleta de dados e rastreamento das atividades dos seus usuários. Mesmo com garantias de segurança, muitos usuários passaram a se perguntar: até que ponto eu realmente controlo o meu próprio computador? Some a isso fatores como atualizações em momentos inconvenientes, softwares instalados que você nunca pediu, notificações e sugestões constantes, integração forçada com serviços em nuvem. Aos poucos surge uma sensação de perda de controle. Mas se nada disso te incomoda, está tudo bem. No final das contas, um sistema operacional só precisa cumprir uma função: fazer seus programas rodarem bem. Agora sim, vamos ao foco desse vídeo. Vou apresentar 9 razões pelas quais eu prefiro usar Linux no meu dia a dia com geoprocessamento. Essas observações são resultado de mais de 25 anos utilizando o sistema em rotinas profissionais. E quem sabe em breve eu possa fazer um vídeo contando como comecei nesse universo dos softwares livres. Então vamos lá. Para facilitar a comparação, eu vou atribuir notas a cada critério apresentado e no final nós vamos ter uma média do comportamento de ambos os sistemas. Se você concordar ou discordar, já comenta aqui embaixo que eu quero muito saber a sua experiência, tá certo? Então vamos lá. O primeiro motivo é bastante simples, refere-se ao custo. A maioria das distribuições Linux é gratuita. Você pode baixar, instalar e usar sem precisar pagar nenhuma licença. Algumas empresas até oferecem suporte pago, mas a escolha é totalmente sua. Nada é imposto. No Windows, para estar plenamente regularizado, é necessário adquirir uma licença. E a gente sabe que muitas vezes não é tão barato assim, né? Então, a minha nota vai 9 para o Linux e 6 para o Windows. Segundo, segurança. O Linux possui uma arquitetura de permissões mais rígida, reduz riscos de infecções por vírus e execução acidental de arquivos maliciosos. Já o Windows evoluiu bastante em segurança, é justo reconhecer isso, né? Mas ainda é o principal alvo de ataques, justamente por sua enorme base de usuários. Então, nota 9 para o Linux e 5 para o Windows. Terceiro, a personalização. Se você gosta de montar fluxos automatizados com Python ou R, por exemplo, o Linux oferece um nível de flexibilidade difícil de igualar. Nele, é possível adaptar o sistema operacional ao seu workflow. Já no Windows, não, com raras exceções. Então, Linux 10, Windows 6. Quarto, desempenho. Talvez este seja o fator mais relevante na nossa análise. Quando falamos de grandes volumes de dados, como imagens de satélite, LiDAR ou bancos de dados espaciais, eficiência importa. O Linux costuma consumir menos memória e menos CPU do que o Windows, entregando mais desempenho, especialmente em máquinas modestas ou servidores. Além disso, o sistema de arquivos NTFS do Windows lê e escreve os dados de forma muito devagar. Lidar com inúmeros arquivos pequenos, bastante comum em bancos de dados geográficos ou nuvem de pontos, por exemplo, torna o processo ainda mais lento. Em resumo, o Linux entrega mais eficiência por watt. Lembre-se, no geoprocessamento, perder desempenho não é só um incômodo, é perder tempo de vida. Então, as notas são 10 para o Linux e 6 para o Windows. Quinto motivo, a estabilidade. Processamentos longos exigem previsibilidade.
O Linux é amplamente reconhecido por sua estabilidade nesse tipo de tarefa. O Windows também é estável, mas atualizações inesperadas ainda podem interromper fluxos críticos. Por isso, o Linux leva um 10 e o Windows um 7. Sexto, softwares e compatibilidade. Aqui está talvez a maior vantagem do Windows: compatibilidade com softwares comerciais, com destaque para o ArcGIS e Erdas, por exemplo. O Linux brilha no ecossistema open source, como GDAL, PostGIS, QGIS, mas ainda depende do interesse das empresas para receber versões nativas. Na maioria dos casos, os softwares nativos do Linux estão disponíveis para o Windows, mas o contrário nem sempre. Então as notas são 6 para o Linux, 10 para o Windows. O sétimo motivo, nós vamos falar da curva de aprendizado. Sim, o Linux pode exigir um pouco mais no início, e quase todo mundo já está habituado com o Windows, né? Mas distribuições como o Zorin OS e o Linux Mint tornaram essa transição muito mais suave e amigável. No fim, tudo se resume a uma palavra: costume. Então, costume é um fator relativo, depende de cada um. As notas são 7 para Linux, 9 para o Windows. Oitavo, comunidade e suporte. A comunidade Linux é gigantesca. Fóruns, documentação, vídeos e grupos especializados. O Windows conta com suporte corporativo robusto, mas geralmente pago. Mas também tira proveito das comunidades e tutoriais da internet. Logo, temos aqui um empate bem justo. Notas: Linux 8, Windows 8. E, por fim, o nono motivo, as atualizações. O Linux permite controlar quando se quer ou deve atualizar o sistema, algo bastante valioso para quem trabalha com prazos. Já o Windows, ele tende a centralizar essa decisão. O usuário quase nunca tem o controle nesse caso. Então, Linux 9, Windows 4. Somando tudo, o Linux fez 78 pontos, o que dá uma média de 8,7, e o Windows fez 61 pontos com a média de 6,7. Na minha experiência, isso representa cerca de 28% mais benefícios em favor do Linux. Agora, se tirarmos da equação a curva de aprendizado e a necessidade de usar softwares proprietários, o Linux pode proporcionar até 55% mais benefícios em relação ao Windows. Mas como isso tudo se traduz em favor do Linux? É bastante simples. Menor custo operacional, mais produtividade, controle total do sistema e vantagem competitiva profissional. Cada vez mais órgãos públicos e empresas adotam soluções open source, e dominar Linux pode se tornar um diferencial relevante na sua carreira. Concluindo, e sendo totalmente honesto com você, Linux não é para todo mundo, especialmente para quem está satisfeito com a rotina e com o fluxo de trabalho que já alcançou ou que já desenvolveu no Windows. Ainda assim, eu deixo uma pergunta: você já testou o Linux ou apenas assumiu que ele não é para você? Se você usa basicamente QGIS e Google Earth Pro, por exemplo, talvez a transição seja muito mais simples do que você imagina. E lembre-se, se o seu objetivo é evoluir profissionalmente no geoprocessamento, talvez este canal possa te ajudar nisso. Obrigado por assistir até aqui. Eu sou Esdras Andrade e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!